Os notebooks da linha TUF têm ficado bastante populares aqui no Brasil, principalmente depois da versão com a RTX 4050 que a Asus trouxe pra cá, né? Que tá num precinho bem interessante e tem tanto um hardware como também uma construção bem legal. Mas esse ano a Asus resolveu trazer uma versão um pouco mais forte da linha TUF, que foi a versão A16, tá? Que de novidade nós temos uma placa de vídeo mais forte, ao invés de uma 4050. Dentro desse cara nós temos uma RTX 4060. E além disso ele já é de 16 polegadas, bem mais moderno do que as de 15 polegadas, né, do TUF F15. E outra coisa legal, particular desse modelo, é que como ele é um TUF A16 e não um F16, esse cara conta com processadores da AMD, né? E principalmente esse cara conta com o primeiro processador aqui vendido no Brasil da linha 7000HX da AMD. Esse cara tem o Ryzen 9 7845HX. E cara, é raro a gente ver nesses notebooks um pouco mais high-end equipados com processadores da AMD fortes desse nível, né? Um Ryzen 9, eu não me lembro de ter visto um Ryzen 9 no Brasil nesses últimos anos. A gente até vê alguns Ryzens aí até da linha 7000, mas os HS, né? Que normalmente são processadores se aproveitados da linha 6000. E assim, a gente sabe que os Ryzen 7000HX são bem fortes, porque a gente testou no Legion Pro 5 que a gente importou aqui no canal um tempo atrás e ele surpreendeu demais. E nesse TUF ele também tá bem interessante. O único problema é que esse TUF não está entre os notebooks mais baratos com a RTX 4060, tá? Ele custa aí seus 10 mil reais normalmente, sendo que existem modelos com 4060 a partir de 8 mil reais. E aí, bom, será que tem motivos para esse cara custar um pouquinho mais caro? Um outro questionamento que você pode fazer também é com relação ao Strix G16 da própria Asus, né? Que fica na faixa dos seus 11.500, então um pouco mais caro, mas o Strix tem a referência ali de ter simplesmente o melhor processador do Brasil todo, né? Que é o i9 13980HX, é um baita processador, ainda lidera os nossos benchmarks. Será que esse Ryzen 9 chega perto? Teoricamente, o Ryzen 9 é um concorrente do i9. Bom, vamos tentar responder todas essas dúvidas nesse review aqui então. Isso, claro, depois de você deixar o seu gostei para apoiar aqui o nosso conteúdo, né? Esses reviews aqui dão bastante trabalho, por isso que a gente demora para fazer eles, né? É mais de uma semana testando, a gente já fez uma live testando esse cara ao vivo, inclusive, né? Então, a melhor forma de você ajudar aqui o canal é deixando aí o seu gostei. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aí também para poder acompanhar os próximos conteúdos, fechou? Agora, bora ver se esse Asus TUF A16 tá realmente interessante e se esse Ryzen 9 é forte mesmo assim. E bom, vamos começar aqui o nosso review pelo básico, né? Design e construção, porque, cara, muita gente compra os notebooks da linha TUF simplesmente porque gostam ou do visual dele ou da construção mais robusta dele também. Ele tem uma pegada meio industrial e balística ali ao mesmo tempo, né? Que agrada tanto a galera que vai usar para trampar, como também os gamers, né? O design dele não é tão chamativo assim, ele é um design meio gamer, mas não é tão espalhafatoso como, por exemplo, a linha Strix, que bater no olho você já vê que é o notebook gamer. Esse cara passa um ar um pouquinho mais de engenharia, arquitetura, uma coisa mais industrial mesmo. E nessa versão A16, ele tá um pouco diferente dos F15, que nós já mostramos aqui no canal, tá? O logo agora é impresso na tampa, ao invés de ser de alto relevo. Para mim, isso até foi um downgrade. E os detalhes nas pontas também estão um pouco diferentes, né? Agora viraram setas, ao invés de riscos ou bolinhas, como eram antes. Ele continua aqui com a tampa de metal e com um certo recuo ali para a parte interna do Note, mostrando alguns LEDs indicadores. E pode parecer que não, mas esse recuo aqui é bem inteligente, porque quando você abre a tampa do Note, ele joga a tela um pouco para baixo da estrutura para diminuir as bordas inferiores, só que graças ao recuo, as saídas de ar traseiras não ficam tampadas, o que é genial. Ó, nessa câmera vocês conseguem ver que a tampa está aberta, mas as saídas de ar estão aqui limpinhas, sem nenhum tipo de obstrução, né? Essa mesma solução poderia ser adotada, por exemplo, no Zephyrus M16, que tem o problema da tampa tampar as saídas de ar, e a mesma coisa acontece também no Nitro V, que é uma das reclamações que a gente fez no review dele. Enfim, voltando aqui pro TUF, além da tampa que é de metal, o resto do Note é tudo de plástico, tá? Nas laterais você tem um encontro ali de dois acabamentos diferentes, como em todos os notebooks da linha TUF, e a parte de baixo do Note é bem acabadinha, tá? Tem uma textura ali meio granulada e tem esse pininho de borracha no meio, laranja, para dar estabilidade pro Note. A gente sempre fala por aqui, mas uma característica da Asus é que ela trabalha bem essa parte de baixo. Tá certo que você não olha muito ela, né? Mas eu acho legal.
né? Tem muitos notebooks que a parte de baixo utiliza um plástico muito simples e assim, costuma ser bem feio. Aproveitando que eu peguei aqui o notebook na mão, pessoal, estamos falando de notebook relativamente leve, tá? Na nossa balança ele pegou 2,2 kg mais ou menos, o que é abaixo da média da galera ali, que costuma ficar nos seus 2,5 kg normalmente. Com a fonte chega aí nos seus 2,8 kg. Fonte essa, inclusive, que é de 280 watts, tá? Relativamente grande, não é das maiores que já passou por aqui, mas é grande apesar de bem acabada. O Note só não é tão fino, tá? Na parte do meio dele chega a pegar 29 milímetros, o que são quase 3 centímetros de espessura, e isso deixa ele como um dos notebooks mais grossos da categoria. Apesar de não parecer tanto olhando assim, à primeira vista, mas ele é. Mas vale dizer que pelo fato dele não ter aquele deck traseiro, né, igual modelos como o próprio Strix, Helios ou Legion, ele acaba ficando um pouco menor em tamanho. Não é nada absurdo para essa categoria de notes, porque modelos como o Nave Estelar, a Vel A65i ou até o novo Alienware, né, o M16R2, também não estão tão grandes. E outra coisa que eu sei que interessa muito a galera que é fã da linha TUF é quando se fala de durabilidade, mas durabilidade material mesmo, né? Resistência física do Note. Isso porque a ASUS divulga muito a certificação militar que os TUF possuem, ou seja, são mais resistentes ali a impactos, vibrações, altas e baixas temperaturas e etc. Então, por conta dele ter essa certificação militar e ter essa comprovação de que ele é um pouco mais resistente, esse cara pode ser interessante para você que trabalha, que vai utilizar esse notebook em ambientes mais hostis ou mais insalubres, né? Onde tem chance desse notebook esbarrar em alguma coisa, tem chance dele cair, você trabalha em algum local que fica vibrando muito, por exemplo, fotógrafo de balada, que tem um som ali vibrando os componentes, né? Então, para você que precisa de notebook mais para tomar porrada, talvez esse TUF seja interessante, porque né, esse visual industrial robusto dele é justamente para passar essa mensagem de que ele é durável, já que ele tem essa certificação militar lá, que eu esqueci qual era o código agora, mas é uma certificação militar lá do exército americano. E além desse TUF aqui, sabe o que mais é bem durável também? A Tech T-Shirt aqui da Insider, meus amigos, que eu estou utilizando aqui nesse exato momento. Não só nesse vídeo, mas em quase todos os vídeos que saem aqui no canal. Pois é, meus amigos, quem acompanha o canal de verdade sabe que o meu uniforme padrão aqui são as Tech T-Shirt da Insider. Para você que me acompanha, comenta aqui embaixo se é mentira ou se é verdade, até para Insider ver que é verdade. Eu utilizo essas camisas aqui sendo AD ou não sendo também, tanto em vídeos quanto também em lives. Porque, cara, faz mais de um ano que eu comecei a utilizar elas e elas ainda estão novinhas, tá? Desde as primeiras camisas que eu comprei, eu continuo utilizando. Eu comprei mais só para ter variedade de cores, né? Uma branca, uma vinho, preta, tem várias cores diferentes ali. E, cara, eu escolhi a Insider para ser aqui o uniforme porque, primeiramente, é uma camisa bem resistente, então você não precisa ficar comprando muitas, né? Ficar renovando o teu estoque ali, a não ser que você queira novas cores. E a outra vantagem é que eu não preciso passar, porque ela meio que desamassa no corpo e, cara, isso é muito prático no dia a dia, principalmente no meu caso, que eu moro sozinho. Sem contar que é anti-odor também, tá? Então rola utilizar ela pra, sei lá, ir pra academia, fazer atividades físicas. O tecido aqui é bem gostoso de utilizar também, bem respirável, né? Então fica bem mais confortável, né, nessas situações aí. Eu uso o tamanho M, mas eles têm desde o P até o XGG e tem feminino também. E, pessoal, eu utilizo as Tech T-Shirts da Insider todos os dias. Caso você queira começar a utilizar também, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Dá uma conferida. E você pode utilizar o meu cupom de desconto, que é o ISHI12, para ter 12% de desconto, fechou? Vai lá dar uma olhada. E, Insider, muito obrigado aqui pelo apoio. Nada melhor do que, cara, eu ser apoiado por uma marca que eu já utilizo e já gosto bastante. Voltando aqui pro TUF, pessoal, agora bora abrir a tampa dele e ver por dentro, né? Inclusive essa tampa abre usando uma mão só, pode ficar tranquilo. Tudo de plástico aqui, com um acabamento legal, mas ao mesmo tempo simples, tá? Não tem nenhum tipo de textura especial ou acabamento mais premium. Esses recursos ficam mais pra linha Strix. Ele veio cheio de adesivos que particularmente eu tiraria, Garantia Brasil, um adesivo grande aqui. Eu deixaria o adesivo do Ryzen, que eu acho legal, mas veio bem poluído, ainda mais que esse Palm Rest tem algumas artes ali próprias, né? Você tem um símbolozinho do TUF aqui embaixo do numpad, e no próprio touchpad você também tem um grafismo ali escrito TUF, o que eu particularmente acho muito bonito, gosto desses touchpads aí personalizados. Falando em touchpad, o modelo utilizado aqui no TUF A16 é um modelo bem legal, tá? Tamanho ok, mediano, não é muito grande e nem muito pequeno. O deslize é ok também, não tem o acabamento que eu gosto mais, que é o acabamento fosco, né? É um acabamento liso, mas desliza bem o dedo. Acho que o ponto negativo desse touchpad é que ele marca bastante, depois que você está utilizando ele, fica bem sujinho, tem que ficar passando pano, né? Para o seu notebook não parecer imundo, mas eu gostei dos cliques, tá? São cliques bem leves, cliques macios também, não muito barulhentos. Então é um touchpad bem legal, não é daqueles mais simples não.
Já o teclado é aquele que a gente já está acostumado com a linha TUF, tá? É retroiluminado por apenas uma zona, né? Então você pode escolher uma cor por vez. Tem ali o WASD Translucent, né? Que deixa o teclado bem bonito. Isso costuma ter realmente nos teclados da ASUS. É ABNT e full size com o teclado numérico completinho. Só tem aquela observação de sempre nos teclados da ASUS, porque você não tem o ponto de interrogação aqui do lado do Shift, tá? Para fazer uma interrogação, a barra ou o grau, você utiliza o Alt GR-Q, Alt GR-W ou Alt GR-E. Você tem que fazer esses atalhos, porque esse layout ABNT de teclado da ASUS não comporta essas teclas nativamente. Isso acontece em qualquer notebook da ASUS ou os notebooks também fabricados pela Tongfeng. Isso é meio comum nesse universo. E é facinho de se acostumar também. Ah, e outra coisa, ele tem 4 teclas extras ali em cima do teclado, tá? Que são teclas de mídia e uma tecla também para você abrir o software Armoury Crate e gerenciar o teu Note. A sensação de digitação aqui é boa, as teclas não são tão altas e nem tão durinhas, tá? Elas são um pouco mais soltas, mas é bem gostoso. Outra coisa, o botão Power fica separado aqui do teclado, tá? Falando agora sobre aquecimento, enquanto você está jogando, por exemplo, pode ficar tranquilo, porque, cara, esse Palm Rest no geral, não só o teclado, né? Mas o Palm Rest não esquenta basicamente nada enquanto você joga, diferente do que acontece nos chips, que pode esquentar um pouquinho, já já a gente chega lá. O Palm Rest, a sensação, tá, de você encostar a mão, apoiar a mão aqui, é bem tranquila, não esquenta teus dedos. A parte que mais esquenta é essa parte superior aqui, que você não vai ficar botando a tua mão. Então, na parte onde a sua mão fica apoiada, é tranquilo. Temperatura na carcaça aqui não é uma reclamação. Agora, um ponto bem negativo desse Note é com relação à tela, tá? Apesar dessa versão ser uma versão já de 16 polegadas, né, que é o A16, o que eu, particularmente falando, acho uma evolução, cara, 15 polegadas já tá ficando um pouco ultrapassado em notebooks, tá? Você pega esse TUF A16 e bota o F15 do lado, dá pra ver claramente que o F15 tem ali pelo menos um dedo a menos de tela, né? E isso, visualmente falando, faz bastante diferença. Tipo você pegar um smartphone, sei lá, de 2015 e comprar com o smartphone de hoje, você vai ver que o smartphone de 2015 tinha bordas bem maiores, né? Aqui as bordas são bem menores do que um de 15 polegadas, porque como a tela é um pouquinho mais alta e mais quadrada, você tem menos bordas inferiores, e a evolução por si só também deixou as bordas, né, da moldura aqui um pouco mais finas. O ponto negativo aqui desse Note é que, cara, essa tela tem a resolução de apenas 1920 por 1200 pixels, ou seja, estamos falando de uma tela Full HD. Eu sei, muita gente pode comentar falando, pô, mas notebook de 16 polegadas, a tela não é tão grande, Full HD para mim já é o suficiente. Concordo, eu acho que para notebooks Full HD pode ser o suficiente, mas aí eu te faço a pergunta, ser o suficiente é o suficiente para você? Porque, cara, você nota sim uma certa diferença do Full HD para Quad HD mesmo em telas de 16 polegadas, tá? E outra coisa que você tem que levar em consideração é que quase todos os concorrentes que tem uma 4060, né, por 10 mil reais, você já leva uma tela Quad HD de fábrica. Sem contar que a 4060 por si só tanca Quad HD numa boa também. Os únicos modelos concorrentes desse cara que tem uma tela Full HD é o Helios Neo 16, que custa 8 mil reais, então 2 mil reais mais barato, então justo nele. E o Asus ROG Strix G16, que é um pouco mais caro, mas também é da Asus. E no review do Strix G16, um dos grandes pontos negativos que a gente bateu bastante em cima foi pelo fato do Strix também ter uma tela Full HD apenas. Mas enfim, tirando a parte de resolução, a qualidade de tela aqui do TUF é ok. Ele atinge até 100% das cores sRGB e vai até 165 Hz de taxa de atualização. Agora, uma coisa que pega, um outro ponto negativo dessa tela é brilho. Eu não sei se dá para notar nessa câmera, mas ele tem apenas 250 nits de brilho, o que também é abaixo da média, tá? Hoje em dia, os notebooks com 4060 tá numa média aí de mais ou menos seus 400 nits, com alguns modelos chegando a 500 nits. E quando você bota a tela desse TUF do lado da tela do Stormy Go, que custa basicamente a mesma coisa, né? Só que tem uma tela com mais brilho, você nota claramente a diferença, tá? Então, se você for utilizar esse notebook em ambientes claros, você pode achar a tela dele escura demais. Agora, de pontos positivos, inclusive, até comparado, por exemplo, com o Stormy Go tem uma tela mais brilhante, legal, mas o Stormy Go tem uma tela que não tem G-Sync e nem Advanced Optimus. Aqui pode ficar tranquilo, tá? É Full HD? É. Tem um brilho baixo? Tem. Mas tem também G-Sync, tá? Integrado na tela interna do Note, para você não ficar sofrendo com aquelas quebradas de imagens. E também tem Advanced Optimus, para você não sofrer gargalo da placa de vídeo integrada, caso você vá jogar algum jogo usando a tela interna e não o monitor externo. Uma
coisa que é bastante estranho, não é nem positivo nem negativo, só é estranho da linha TUF, é o ponto das conexões, tá? Porque, cara, primeiro, ele não tem conexões traseiras, ok? Ele é um notebook sem o deck traseiro, entendeu? Reduzido, né? Mas ele tem conexões laterais, só que elas não ficam aqui atrás, como costuma ficar nos notebooks, né? As conexões ficam aqui na frente, por algum motivo. Eu acho que é para economia de espaço ali dentro, né? Mas é estranho, porque todas as conexões ficam concentradas aqui na parte da frente, né? Lateral, e de um lado só. Do outro lado temos apenas uma única USB e todo o resto do conjunto fica aqui na esquerda. Ó, no lado direito a gente tem a USB 3.2 Gen 1 e mais nada, tá? Você provavelmente vai conectar o teu mouse aqui nessa saída. Já no lado esquerdo nós temos todas as outras, começando aqui pela entrada da fonte, depois RJ45 para cabo de rede, HDMI 2.1 e duas USB-Cs 3.2 Gen 2, ambas compatíveis com saída de vídeo, tá? E uma delas, que é a mais para a ponta, que tem os símbolos impressos ali, suporta carregamento via PD também de até 100 watts. Ah, e uma observação, todas as saídas de vídeo desse TUF, seja via HDMI ou via USB-C, estão ligadas diretamente na RTX 4060, tá? Então se você utilizar o monitor externo nesse cara, você também não sofre gargalo da placa de vídeo integrada. Ponto positivo aí. Continuando aqui as conexões, tem mais uma USB 3.2 Gen 1, totalizando 2, né, com aquela que tinha na esquerda, e o P2 Combo para headsets. Falando de quantidade de conexões, tá ok, né, ele tá entregando aí dentro da média comparado com os concorrentes, mas eu acho que dá para falar que é um ponto positivo as duas USB-Cs serem na dedicada e uma delas suportar carregamento de 100 watts. Não são todos que suportam esses recursos ou que estão ligados na dedicada. Agora, um ponto onde esse notebook aqui se saiu um pouco estranho foi na autonomia de bateria. Na teoria, era para ele ir bem. O TUF Game F15 com a 4050 foi um dos melhores, se não... Não, ele foi o melhor notebook gamer que nós testamos aqui no canal, batendo 11 horas de autonomia, né? Então esperava-se que o A16 fosse manter mais ou menos a mesma coisa. Tá certo que aqui utiliza um CPU HX, que é mais gastão, mas, sei lá, você não imagina que vai ter uma grande diferença. Até porque o TUF A16 tem uma bateria de 90 watts-hora, o que é bastante coisa. Mas mesmo assim, aqui no nosso teste, ele pegou 3 horas e 31 minutos de autonomia na melhor passada, tá? E eu digo isso porque a gente testou 3 vezes e nas 3 vezes o resultado se repetiu. Isso é uma autonomia muito baixa para um notebook aqui dessa categoria, né? Tá no nível do Storm Go, que é um grande ponto negativo, a gente reclamou disso no Storm Go. E olha que a gente configurou ele no modo de economia de energia, tá com a placa de vídeo dedicada desligada, né? Que é o modo Eco aqui do software Armoury Crate. Brilho da tela controlado a 100 nits, limitamos a 60 Hz de taxa de atualização, igual a gente faz em todos os outros modelos, e mesmo assim ele não mandou tão bem. Eu ainda tô achando estranho essa autonomia, eu acho que ele deve pegar mais do que isso, tá? Pode ser alguma coisa relacionada com a unidade que a gente recebeu aqui, essa unidade é emprestada pela ASUS, né? Não é exatamente uma unidade 100% nova, mas cara, a gente retestou algumas vezes e o resultado girou em torno dessa autonomia aí, então é isso que a gente vai botar aqui nesse vídeo, mas eu fico meio assim, eu não tô 100% confiante, gostaria que, se alguém tem um TUF A16 aí, puder fazer o teste, comenta aí pra ver se realmente a bateria dele é tão fraquinha assim. E é engraçado, porque enquanto o TUF 4050 é simplesmente surpreendente na bateria, a versão 4060 decepcionou muito, né? Já sobre alto-falantes, pessoal, aqui temos uma qualidade bem legal, tá? O som desse notebook não é um sonzinho básico, também não é nada de super extraordinário, o volume dele é satisfatório, mas ele tem graves ali que você consegue sentir que são um pouco mais trabalhados. E bom, a webcam dele também é da Simples, tá? É HD apenas 30 FPS, vocês estão vendo que fica meio estourado, né? Não tá muito legal essa luz de fundo aqui. E vocês estão me ouvindo através dos microfones integrados, fechou? Então, webcam simples aí para suas aulas ou reuniões online. Bom, bora falar então de um assunto que vocês gostam nos notebooks gamers, que é hardware, né? E vamos começar pela peça mais diferente desse TUF Game A16, que é o processador, esse tal do Ryzen 9 7845HX. Esse cara já é da arquitetura Zen 4, com 12 núcleos e incríveis 24 threads, tá? E diferente de um CPU da Intel, que tem núcleos de performance e núcleos de eficiência, os Ryzen, pelo menos até então,
só tem núcleo de performance, eles não trabalham com núcleo de eficiência. Então, por exemplo, o i9 13900HX ou 14900HX, eles têm 24 núcleos e 32 threads, que teoricamente é muito mais. Mas só 8 desses núcleos são de performance. Então, na teoria, esse Ryzen tem até mais núcleos focados em performance e isso chama muita atenção. Mas, no final das contas, os núcleos de eficiência dos i9 da Intel também contam na balança, né? Tanto que esse Ryzen 9 foi super bem, pegando mais de 25 mil pontos no Cinebench R23 no multicore, o que é muita coisa, bem acima do que qualquer i7, mas ainda assim estamos para trás se comparado com os i9 13900HX, 14900HX, né? Ou do 13980HX também, do Strix 16, dos i9 no geral, porque a quantidade lá faz diferença para esse benchmark, mesmo tendo um núcleo de eficiência no meio. Já no single core, esse Ryzen 9 não foi bem não, tá? Quer dizer, ele foi normal, ele pegou pontuação de i7, ficou longe ali dos i9, que passam dos 2.000 pontos, né? A gente ficou mais nos 1.800, indicando que talvez para jogos ele não vai fazer tanta diferença assim, veremos. Mas aí a gente volta a se impressionar no CPU Profile, onde ele novamente fica no mesmo nível dos i9 13900HX, que você só encontra em notebooks mais caros. Então assim, pessoal, falando de processador, esse Note, pelo preço que ele custa, né? Tá com talvez o CPU mais forte da categoria, mais forte que ele, só os i9, e aí você encontra no Alienware M16R1, que não é mais vendido, né, que agora é o R2, que teve um downgrade no CPU, ou no ROG Strix G16 também da ASUS, mas que custa R$ 1.500 mais caro. Então, um argumento válido para esse cara, inclusive que corrobora com sua proposta de, sei lá, industrial, para a galera que vai usar ele para trampar em ambientes mais hostis, é que para você que precisa de um CPU pesado para um software de engenharia, um CPU pesado ali para algum software de simulação, softwares no geral, né? Ele pode ser uma excelente pedida, uma combinação de um CPU forte com um design mais industrial e mais resistente ao dia a dia também. E antes da gente ir para a placa de vídeo, vamos falar do resto dos componentes aqui desse Note, como por exemplo memória RAM, SSD, né? Vamos começar pela RAM, porque tem uma particularidade aqui nela, porque esse TUF vem com 16 GB de RAM, rodando a 5.200 MHz de fábrica, tá? DDR5, mas com o porém de que ele vem em single channel, tá? Ocupando apenas um dos slots lá na placa-mãe, deixando o segundo slot disponível para você só chegar e adicionar 16 GB caso você queira fazer upgrade de RAM. E isso é legal, porque se esse cara viesse com dois pentes de 8, o que também totalizaria 16 GB de RAM, para você botar 32, você teria que tirar os dois de 8, comprar dois de 16 por fora, e adicionar ali, né? Você ia descartar os pentes originais ali, porque eles não iriam servir de nada. Como ele veio com apenas um pente de 16 e o outro slot livre, é só você comprar mais um de 16, facilita o upgrade. E sobre ele vir em single channel, né? Tem aquela história que dual channel ele é melhor. Isso é verdade, em DDR4, tá? Na tecnologia DDR5 não faz muita diferença se você tá em single, em dual, não muda muito ali a performance. Então, nos notebooks DDR5, eu vou te falar que eu tenho uma certa preferência por esses modelos que vêm com 16 em um slot único, né? Facilita bastante ali e você não vai notar nenhuma diferença de performance, já que pelo fato dele estar em single não vai ser muito diferente do que ele está em dual. O VAP testou isso em live e o dual channel realmente não mudou nada. Eu só acho estranho ele ter esse layout de uma memória em cima da outra aqui na placa-mãe, tá? Isso me parece um pouco ultrapassado. Já de SSD, ele veio com 512 GB, já Gen 4 com velocidades medianas ali, tá? Tem o segundo slot também para você adicionar mais um SSD caso você queira. E falando da parte interna em si, tirando a parte da memória RAM que é meio estranha, né? De resto, me parece ok, tem bastante heat pipes ali para arrefecimento, tem blindagens para tudo que é lado, tanto para cobrir a RAM, até blindagens para as conexões laterais. A minha única observação é que se você for desmontar esse Note, memoriza onde vai cada parafuso, tá? Porque cada um tem o tamanho diferente do outro, então se você na hora que for montar o notebook, botar o parafuso no lugar errado, ele pode chegar a furar a carcaça em cima. E sim, isso aconteceu com um inscrito nosso, tá? Ele botou um parafuso num lugar que era parafuso menor, ele furou aqui a parte de cima, então toma cuidado com isso. Agora vamos falar da peça que é a responsável por rodar os teus jogos, né? Que é a placa de vídeo, que no caso aqui é a RTX 4060. No caso, ela não tem nada de muito especial, é a 4060 que a gente já conhece, então assim, 8 GB de VRAM, 140 watts de power, né? Ela não é capada. E vou te falar que nos testes que a gente fez nesse notebook, essa 4060 até que mandou bem, viu? No Blender, por exemplo, ela pegou primeiro lugar na pontuação entre todas as 4060, o que já é animador. Então será que além dele estar com CPU fortíssimo, também tá com a melhor 4060? Bom, calma lá também, porque no TimeSpy ele já cai para segundo lugar,
perdendo aí pro Legion Slim 5i e quase empatando com o Storm Go. Então, ok, né? De qualquer forma, ele tá ainda entre as top 3. E a mesma coisa aconteceu aqui no Port Royal. Perdeu pro Legion Slim 5i e empatou com o Storm Go. Mas, pessoal, é aquilo que a gente costuma falar. A placa de vídeo não costuma variar muito a sua performance de um notebook para o outro, né? É uma 4060 e ela vai se comportar como uma 4060 costuma se comportar, diferente de processador, que a performance varia muito de projeto para projeto, né? Porque a parte de temperaturas ali, ele é bem sensível, né? A projetos térmicos. Placa de vídeo é mais tranquilo, né? A não ser que ela seja capada, que aí realmente você pode notar uma perda de desempenho. Se ela não for capada, ela vai se sair meio que igual às outras de outros notebooks. Agora, o que importa mesmo é como esse TUF vai se sair em jogos, né? Porque em jogos vai importar aí performance do processador, performance da placa de vídeo e também o sistema de arrefecimento, tuning dos componentes para não deixar nada superaquecer. Então vamos ver como é que esse cara se saiu no nosso comparativo de jogos. Começando aqui pelos resultados positivos, por exemplo, aqui no Cyberpunk 2077 em Quad HD e no Ultra, o TUF A16 pega novamente o primeiro lugar entre as 4060, igual aconteceu lá no Blender, tá? Isso se você usar o modo turbo do notebook. O único problema é que o modo turbo desse Note é um pouco barulhento, tá? Ele chega a fazer 66 decibéis de barulho, o que pode incomodar, principalmente se você estiver jogando sem fone. Já no modo desempenho, cara, ele fica quase inaudível, fica muito silencioso, pegando 48 decibéis, o que é muito abaixo da média, né? 55 decibéis a gente já fala que é silencioso, 48 a gente mal tá ouvindo as ventoinhas. Então ele é muito 880, ou você deixa ele bem barulhento, mas com uma performance muito legal, ou você deixa ele extremamente silencioso, mas com performance abaixo da média. Faltou um meio termo. Ele até tem um modo manual no software, onde você consegue achar o meio termo ali manualmente, né, configurando os powers e tudo mais, só que aí você vai perder um tempo configurando e acertando as configurações, o que nem todo mundo vai querer fazer. Enfim, mas apesar dele fazer bastante barulho, eu acho que o modo turbo pode valer a pena em várias situações, porque você vai ter um ganho bem relevante ali de performance. Ele não é dos mais barulhentos que já passou por aqui, mas já prepara um fone aí para você comprar junto com esse TUF. Voltando aqui nos jogos, aqui no Forza Horizon 5 Quad HD, a gente fica entre os top 3 notebooks com a 4060, tá? Usando o modo turbo. Já no modo de desempenho, é papo de top 3 mais fracos, né? De novo, 880. Assassin's Creed Valhalla, mesma coisa. Top 3 junto com Legion e Storm Go, usando o modo turbo. Já no modo de desempenho, lá embaixo. Agora, no Red Dead Redemption 2, ele não chegou a ser o top 3 por 1 FPS apenas, ele ficou aqui em quarto lugar. E por último, um jogo onde a gente achou que esse TUF iria deitar é no Rainbow Six Siege, tá? Porque é o jogo mais CPU bound aqui dos nossos testes. E como esse TUF tem um CPU bolado, eu achei que ele ia ficar no top 1 aqui, mas não foi o caso. O top 1 entre as 4060 ou 70 foi o Strix G16, que tem o i9 13980HX, né? O CPU mais forte que já passou por aqui. Pega 501 FPS, seguido pelos Alienware com o i9 13900HX. O TUF pegou um FPS altíssimo? Sim, mas no mesmo nível dos i7 13700HX, tá? Do Storm Go, do A65i ou até do Helios Neo com a 4060 que custa bem mais barato. Ou seja, sim pessoal, o CPU desse TUF é bem forte, mas talvez ele não vá fazer tanta diferença em jogos, tá? Talvez a força desse CPU esteja um pouco mais focada para software de fato, né? Ou alguns jogos mais específicos, o que não foi o caso aqui do Rainbow Six Siege. Já a placa de vídeo tá ok, tá entre as mais fortes da categoria, mas também nada muito fora da curva não dá pra dizer que o TUF tem um suco, ele só tá mandando bem mesmo. Mas galera, todos esses testes que eu mostrei pra vocês foi em Quad HD, tá? Pra poder comparar essa 4060 com outros notebooks que a gente testa, né? Porque a maioria é Quad HD. Mas como a tela desse cara é Full HD, talvez você queira saber como é que ele se comporta nessa resolução. Então, fizemos alguns testes também. Botando na resolução nativa do Note, que é a forma como você vai jogar, né, na tela interna dele, rola rodar aqui um Cyberpunk 2077 no Ultra, usando também o Ray Tracing no Ultra, só que com DLSS qualidade e Frame Generation, mantendo seus 80 FPS de média. E com o clock do processador sempre acima dos seus 4.5 GHz, tá? Uma coisa que vocês vão ver é que usando o modo turbo, cara, o clock desse CPU aqui fica bem alto e isso é bonito de ver, né? Apesar das temperaturas também ficarem um pouco
pouco altas aqui, CPU flertando com seus 90 graus, mas por enquanto tá tranquilo. Já se você botar no modo desempenho, que é o modo silencioso lá, né, o clock cai bastante, tá? E o CPU inclusive começa a gargalar com a placa de vídeo porque, bom, começa a faltar performance no processador de fato. Então aqui você nota que o modo turbo parece ser o mais vantajoso para esse Note, apesar de ser bem barulhento. Já no Hellblade 2, jogo pesadíssimo que saiu recentemente, cara, deu pra rodar aqui no alto, usando DLSS qualidade e frame generation nos seus 90 FPS de média. Temperatura aqui fica novamente perto dos 90 graus, mas completamente aceitável já que tá entregando um clock altíssimo em troca. Já no Alan Wake 2, outro jogo bem pesado, aqui foi no alto com Ray Tracing, só que no baixo, tá? Com DLSS qualidade Frame Generation a 80 FPS. E bom, o clock aqui ficou bem alto, ficou nos seus 5 GHz, o que é incrível. Mas o problema é que aí o CPU esquentou legal, tá? Ficou quase travado a 98 graus em um certo momento ali, o que é bem quente. Apesar de que mesmo esquentando dessa forma, ele não chegou a sofrer throttling, né? O CPU continuou nos seus 5 GHz ali, tranquilão. E um jogo onde o CPU fez uma boa diferença, pegou uma média de FPS bem mais alta do que eu estava esperando, foi no Warzone. Porque aqui a gente configurou em Full HD no baixo, com a escala em 100%, tá? Para o gráfico não ficar embaçado. E cara, mantivemos aqui uma média acima dos seus 160 FPS, fazendo o gargalo desse jogo chegar quase no limite da placa de vídeo. Coisa que não costuma acontecer porque os CPUs costumam pedir arrego antes. Mas como a gente está aqui no Ryzen 9 bolado, ele conseguiu empurrar a placa de vídeo até o limite. No CS2 ele entregou bastante FPS também, a média passou dos 270 FPS, sendo que a maioria para ali nos seus 200 a 240 FPS. O problema é que aí ele esquentou junto, né? O clock tá lindíssimo de ver, mas a temperatura tá novamente lá perto dos seus 100 graus. E aí, pessoal, no final das contas, vocês curtiram aqui o TUF Gaming A16? Vou confessar que eu fiquei bem feliz de ver um notebook mais high-end, né? Equipado com Ryzen dos mais fortes, Ryzen 9 HX. Acho que faltam opções de notebooks fortes com a linha mais high-end da AMD. E que bom que a Asus trouxe aqui uma opção legal para o Brasil. Mas no final das contas, vale a pena comprar esse A16? Porque, bom, ele custa ali seus 10 mil reais mais ou menos, né? E nesse preço, vale a pena vir nele ou tem outras opções melhores? E bom, pessoal, eu acho que os pontos que vão chamar atenção nesse notebook é primeiro a parte de design e construção, né? A resistência militar ali, o certificado militar que ele tem, né? Caso você esteja procurando um notebook um pouquinho mais resistente. Tem o processador mais forte da faixa de preço dos seus 10 mil reais, perdendo só para os i9, que custam mais caro, e teve ali um bom desempenho gráfico no geral. Mas aí a gente tem que relembrá-los de motivos para não comprar esse cara também. Alguns impeditivos de compra, como por exemplo, pode ser que muita gente não vai comprar o TUF por conta da tela, que eu acho que é o principal ponto negativo dele. Cara, tela Full HD e um notebook desse nível é de doer um pouco, tá? Eu acho que deveria ser Quad HD, é um ponto negativo aqui desse modelo. Seus concorrentes como Legion Slim 5i, a Vel StormGo, A65, cara, todos eles têm tela Quad HD já. E a autonomia de bateria no nosso teste aqui foi bem ruim também, né? 3 horas e 31 minutos, foi muito baixo. Pode ser com relação à unidade que a gente tem aqui? Pode ser, porque o TUF 4050 pegou muito mais. Eu não vejo muito sentido no TUF 4050 ir muito bem e nessa versão ir muito mal. Mas foi o que aconteceu. E acho que por último, ele pode esquentar bem em alguns jogos, tá? Beleza, em contraponto, te entrega um clock de processador altíssimo, mas ele pode chegar a flertar, a bater nos seus 100 graus, o que pode acabar te incomodando. No geral, esse TUF A16 se apoia muito no processador. Eu acho que é um dos principais motivos para você comprar ele, caso você realmente queira esse Ryzen 9 aqui. Mas aí você pode considerar também o ROG Strix G16, né, que tem um i9 13980HX, que é mais forte do que esse Ryzen 9. Eu diria que quem talvez vá comprar esse TUF é quem precisa de notebook com CPU forte, mas não consegue chegar no Strix G16, porque lá custa R$ 1.500 mais cara. Então você tem essa opção de TUF que tá, ele vai ter o CPU mais forte da sua categoria, com os sacrifícios que eu mencionei agora há pouco. Porque caso você não precise de um CPU tão forte, você não precise que ele seja tão resistente, porque você não vai ficar levando ele, sei lá, para locais muito insalubres, existem opções com telas Quad HD, telas melhores, que não esquentam tanto, por exemplo, e que custam até um pouco mais barato. E lembrando que caso você tenha curtido esse notebook aqui,
compre ele na faixa dos seus 10 mil reais, porque de vez em quando esse TUF chega nos seus 12 mil reais, onde eu já acho que ele para de valer a pena, porque aí o Strix G16 custa a mesma coisa e é mais forte. E para saber se ele tá ou não em um preço legal, recomendo que você acompanhe o nosso site, o benchpromos.com, porque lá a gente posta promoções, mapeia os menores preços dos notebooks, né? Vou deixar o link aqui na descrição. Não esquece de conferir também as promoções da Insider, tá? Parceira aqui do canal. Muito obrigado por apoiar esse vídeo, inclusive. E pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se vocês curtiram, né? E não deixou ainda, deixa o seu gostei agora antes de sair desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, né? Considere participar aqui da comunidade Bench. E vejo vocês no próximo, então. Até mais. Valeu!